Eu espero estar enquadrado nessa câmera, porque o software não está funcionando. Ah, espera aí, agora a tela está completa. Perfeito. Seguinte, pessoal, o software não está funcionando, webcam, então vai no telefone, vai no cru mesmo, vai no cru. Seguinte, tenho um compromisso de manter aqui com vocês vídeos. Então, apareceu esse vídeo aqui desse barbudo, grisalho, homem adulto não joga videogame? Que porra é essa? Vamos mandar o react. O trabalho mais difícil de todos. Mais difícil possível. Eu quero ver o que ele tem a dizer. Porque, teoricamente, eu sou um homem adulto. E, por vezes, eu jogo um videogamezinho. Olha só esse comentário. Júlio, fala sobre esses homens que jogam videogame mesmo depois de ser marido Ô, senhores, eu vou acelerar no 1.25. Ô, e pai. Queria saber sua visão. Eu já fui muito viciado em jogos na adolescência, mas hoje eu acho coisa de moleque. Porém, colegas do trabalho, mesmo acima dos 30, jogam até hoje praticamente todos os dias. E aí, cara, tem um monte de respostas, gente se xingando e debatendo e dizendo que tá certo e que tá errado. Que história é essa? Bom, me perguntaram a minha opinião, então eu vou dar a minha opinião sobre isso. Antes de começarmos, se você não me eu posso já dar a minha opinião? conhece, eu sou o Júlio, eu sou psicólogo e ao longo da minha jornada dentro da prática clínica eu acabo lidando com diferentes pessoas. Não, eu quero falar um pouquinho antes. Tá? Ô Júlio, espera um pouco. O videogame eu vejo como uma mídia de entretenimento. Filmes são mídias de entretenimento, livros também são. Claro que a complexidade da mídia muda, certo? Porém, a gente também tem que ver a complexidade da mídia dentro da própria mídia. Você concorda comigo que existem jogos que te induzem menos o raciocínio do que outros? Ou a pensar? Você concorda comigo que também existem livros que te induzem, são mais fáceis de ler do que outros? E até mesmo filmes? Pegou a ideia? Em diferentes contextos, em diferentes realidades, mas algumas coisas acabam se tornando bastante comuns ou frequentes. E entre elas nós estamos falando de exercício físico, de atividades sociais, de hobbies, de lazer, de vida afetiva. Existem categorias nas vidas humanas que são bastante semelhantes para todos nós. E uma das categorias mais curiosas para trabalhar dentro da prática clínica é a área do lazer. Por quê? Porque hoje as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender o que é um hobby ou o que é um lazer genuíno. Em um mundo onde nós estamos sempre sendo pressionados economicamente para produzir lucro, a gente sempre está pensando em usar o nosso tempo extra para ou ganhar uma habilidade que vai monetizar um esforço mais para frente, ou criar alguma coisa que pode ser vendida amanhã. Super interessante essa visão, vamos tentar se aprofundar um pouco mais. Por que talvez o rapaz tenha perguntado se é coisa ou não de moleque jogar videogame? Porque o videogame você não ganha nada, né? Você não tá produzindo, não tá sendo produtivo enquanto você tá jogando. Ou está. Se você tem vários streamers, o Alonsoca, o Edu, o BRKS Edu, que produzem conteúdo a partir do videogame e fazem daquilo o seu ganha-pão. Cara, é coisa de moleque pra esses caras isso? A partir do momento que você é um adulto e joga de forma indiscriminada, vamos dizer assim, para ocupar tempo, um tempo que poderia estar sendo utilizado para fazer outra coisa, aí tu tá sendo moleque consigo mesmo. Não que seja coisa de moleque, mas você tá vacilando, você tá perdendo tempo com algo que não vai te trazer retorno. Isso é real, isso é real. Também tem a questão de usar o videogame como um lazer. Hoje o videogame, para mim, tem sido muito lazer. Eu gostaria de produzir conteúdo de videogame, fazer live jogando e tal, mas, sinceramente, eu gosto muito de jogar para mim mesmo. Para mim mesmo, aproveitar a história, o jogo, na calmaria e tal. Mas acho que seria legal fazer lives jogando também. Tirar algum proveito disso que eu tanto gosto de fazer. A gente olha para cada pequeno momento. Nem tudo que a gente faz precisa realmente ser performático. Então, cara, às vezes o hobby do cara é jogar um videogame. E não é
pegar um cyberpunk que tenha uma certa complexidade, é muito longo. Não, é jogar um balastro. Um balastrozão ali, pá, e dormir. Da nossa existência como uma oportunidade para acumular mais números na nossa conta. E eu entendo que, especialmente para quem vive em cenários de escassez, isso é sim necessário. Existem momentos da nossa vida onde sim, cada pequeno momento conta para a gente fazer diferença na nossa conta bancária e logo nos nossos projetos de vida. Mas, no entanto, todavia, entretanto, há um asterisco muito grande aí. Veja, seres humanos não conseguem ficar muito tempo sem lazer em suas vidas. Sim, nós temos que ser trabalhadores, nós temos que nos dedicar, fazer as coisas acontecerem, tudo aquilo que você sabe que faz parte do repertório da nossa vida. Mas nós também precisamos de lazer. E aí entra a grande pergunta: o que é lazer? O que significa ter uma atividade que é focada exclusivamente em proporcionar boas... Fazer do videogame um trabalho ainda seria prazeroso? Ainda seria um lazer? Sensações. Bom, aí, meu amigo, whatever floats your boat. Seja lá o que flutuar o seu barco, é bom o suficiente para você. E é interessante isso, porque, por exemplo, eu tenho clientes que se encontraram no hobby da mecânica automotiva. O cara compra um Opala velho e vai reformar o Opala. E todo domingo de manhã ele acorda antes da família, antes dos filhos, e vai lá pro quintal dele e fica lá, se sujando de graxa, instalando peça nova, tirando peça, vendo o que funciona, o que não funciona. É o lazer dele. Ele não quer vender o Opala. Ele talvez nem queira que o Opala rode direito, ele só está brincando com a ideia. E se a gente olhar do ponto de vista mais simplista, apesar de parecer uma atividade super masculina, né, o cara lá se sujando de graxa, ele está brincando de carrinho, certo? Assim como aquele que acorda de manhã ou no final do dia, previamente combinado, e sai para jogar bola com seus amigos para descansar, ele está se divertindo em uma atividade não lucrativa e no final ele está brincando de jogar bola. Olha, eu sou muito feliz em dizer que algumas das minhas atividades diárias são prazerosas. Então, por exemplo, eu tiro as 2 primeiras horas do meu dia são focadas em algo mais intelectual. Então, uma leitura com anotações, seja de algo um pouco mais filosófico ou um estudo técnico, do treino ou relacionado à nutrição. E eu sinto prazer estudando. Isso é muito bom. Eu também sinto prazer treinando, que é outra parte do meu dia a dia. Então, digamos assim que eu sinto bastante prazer com aquilo que eu gosto de fazer. E a minha área de atuação é justamente essa, né? Nutrição e treino. Então, eu me divirto bastante com o que eu faço. Bola com seus amigos. Olha que interessante que é esse padrão. Então você percebe que toda atividade de lazer acaba se tornando uma atividade que pode soar infantil, certo? Nós podemos olhar para as nossas atividades como atividades que acabam sendo mais regredidas comportamentalmente. E a questão é que entenda que lazer é mais ou menos isso. A responsabilidade de carregar a vida é muito grande. Quando você tem, por exemplo, eu tenho 3 filhas, eu tenho uma propriedade, eu tenho empresa, e tudo isso pesa com o tempo. Então, uma hora ou outra, a gente quer dar uma fugida. A gente quer, de maneira saudável, sair um pouco dessa realidade e entrar em outra. Seja limpando o seu aquário, seja montando um quebra-cabeça, seja brincando de RPG de mesa, seja jogando videogame. Perceba que toda vez que a gente busca por uma fuga da nossa realidade... Super interessante, porque apesar de eu sentir prazer com essas atividades, estudo e tudo mais, eu não tô fugindo da minha realidade. Realmente, mas quando eu vou jogar o meu Cyberpunk, o meu The Witcher que eu platinei, eu fujo da realidade, cara. Eu fico, porra, queria ser o Geralt nesse caralho. Queria ser o Vi aqui, cortando todo mundo. Porra, tem uma diferença. Tem uma diferença, porque por mais que eu ame fazer o que eu faço, acaba pesando de outra forma. A gente vai buscar alguma coisa para fazer. E para muitos, a atividade mais fácil, mais acessível e muitas vezes mais barata é jogar um joguinho. A ideia aqui é entender que esses mecanismos de lazer, esses mecanismos de fuga da realidade, eles não são ruins. Eles são uma... Outra coisa, eu gosto de conciliar leituras, né, mais pesadas, filosóficas, técnicas, mas eu também gosto de leituras mais leves, que eu posso ler a qualquer momento que eu vou estar bem. Só que essas leituras mais leves não são tão prazerosas assim, ainda elas estão
não são um lazer, de fato, né? Porque elas não são fuga da realidade. Faz muito tempo que eu não leio, por exemplo, uma aventura fantástica. É sempre algo mais voltado realmente para performance, digamos assim. Então nunca se enquadra no mesmo ponto que o videogame. Uma forma da gente dar uma respirada, encarar as coisas, vamos lá e agora vamos voltar para a batalha. E a gente volta um pouco renovado porque a gente se absteve, se afastou um pouco do mundo que estava lá travado e pesando nas nossas costas. Entenda que cada um vai encontrar a sua maneira de fazer isso, como eu disse anteriormente, e os videogames estão inclusos nesse pacote. Tá vendo esse aeroporto aqui vazio? Poderia ser você aqui na fila, embarcando pro... Qual é a linha tênue entre o lazer que é saudável e o lazer que não é saudável? Bom, a resposta é simples. Se a sua atividade de prazer, se a sua atividade de lazer começa a impactar nas responsabilidades que você possui, nos compromissos que você firmou, temos um problema. Imaginemos que eu lá vou jogar um joguinho no computador e aí, eu não quero parar de jogar e eu vou lá e começo a desmarcar meus clientes ou começo a não responder as pessoas relacionadas aos meus trabalhos. Isso é um problema. Isso já aconteceu comigo. Em alguns momentos, quando eu era um pouco menos sábio, eu não sou nem um pouco sábio, senhores, eu não tenho sabedoria de nada. Mas eu pensava que eu tinha que performar ao máximo possível. Então eu não destinava nenhum período do meu dia ou da minha semana a lazer. E acabava que quando eu tinha o contato com o videogame, novamente ali, cara, eu empenhava assim 2, 4 dias, já aconteceu em casos de 1, 2 semanas direto. Direto, parecia que eu tinha voltado a ser um adolescente, tiozão. Meu, bizarro, e é bizarro. Desde que esses episódios aconteceram, foi umas 2 vezes assim, eu destino um tempinho pra jogar alguma coisa. 40 minutos, 30, algumas vezes durante a semana e tá tudo certo. Tipo, eu já tô uns 3, 4 dias sem jogar nada. Talvez seja interessante hoje, quando eu chegar em casa, jogar um videogame. Pra dar, sabe? Por quê? Aquela atividade de lazer, aquele pequeno momento de fuga, se tornou prejudicial para a minha vida como um todo. Você percebe que essa correlação... E prejudica mesmo, guys. E não é só em questão de ganhar grana, né? Pelo trabalho. É também psicológica. Eu deixo de fazer minha atividade diária intelectual para jogar. E depois isso me gera culpa. Isso me gera uma culpa absurda, como se eu estivesse cometendo um crime comigo mesmo. A relação de mecanismos de fuga são muito semelhantes a, por exemplo, as substâncias. Por exemplo, o álcool é a mesma coisa. Se o cara chega no final do dia e toma uma cerveja, agora eu tô bem, foi um bom dia, foi legal, gostei de tomar essa cerveja, eu mereci ela, e ele vai seguir com a vida dele, eu não vejo mal nisso. Agora, se ele senta no final do dia e toma 10 cervejas, fica de ressaca, não consegue trabalhar no dia seguinte, opa, temos um alerta vermelho aí. Então veja que não se trata necessariamente de qual atividade aquela pessoa está fazendo, e sim se aquela atividade está impactando outras áreas da vida. E, naturalmente, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa hipocrisia, porque eu tenho certeza absoluta de que muitos daqueles que estão criticando homens que jogam videogame devem passar de 1 a 2 horas por dia vendo reels no Instagram. E, honestamente, qual é a diferença? Você está na frente de uma tela. E, honestamente, comparar um jogo de computador com um vídeo curto, o jogo de computador é muito mais saudável para o seu cérebro do que aqueles vídeos dopaminérgicos rápidos que não agregam nada e destroem o seu span de atenção. Caralho, eu tenho que deixar... Eu queria... Aqui, ó, explosão de like, tiozão. Muito bom. Então, meus caros, respondendo agora diretamente, jogar videogame enquanto adulto é coisa de homem que não cresceu? Um grande depende entra na cena, mas, de maneira geral... Um grande não necessariamente. Não necessariamente. A resposta é simples. Não. Se você faz isso como um pequeno momento para você se divertir, você não está prejudicando ninguém, causando sofrimento a ninguém, divirta-se. A vida é feita para isso. A gente está aqui para poder curtir as pequenas experiências, lidar com as coisas no equilíbrio. Então, enquanto houver equilíbrio, eu não vejo problema nenhum. O grande mal que nós temos hoje, especialmente no nosso querido e amado Brasil, é ficar bisbilhotando na vida alheia e querendo julgar a ação das pessoas que não tem nada a ver com a sua vida. Amigo, veja, eu conheço um cara que ganha mais de 80 pau por mês
e gastou uma tonelada de dinheiro num simulador de corrida pro computador dele. Porra, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso pra caralho. É um dos meus poucos sonhos relacionados a bens materiais. Um simulador de corrida, tiozão. O que você tem a ver com isso? O cara é super bem sucedido, tem uma família incrível, tá dando conta de tudo que ele pode ter na vida dele. Se ele quer brincar num momentinho ali, brincando volantinho e fingir... Brincar? Não. Simular uma corrida de alta performance. que ele tá correndo? O que você tem a ver com isso, amigo? Nada. Geralmente, quem fica preocupado com o que o outro está fazendo da vida dele está insatisfeito com a sua própria vida ou inseguro com a sua própria vida. E eu digo isso não como um mecanismo de defesa. Eu gosto de jogar, mas eu não tenho mais tanto tempo para isso. Eu jogo em média 1 hora por semana, talvez. Gostaria de fazer isso mais vezes, mas se eu fizer mais vezes, eu prejudico as minhas outras responsabilidades. Isso significa que eu sou um gurizão que não amadureceu só porque eu estou jogando um joguinho? Não. A vida não é tão categórica e determinista como muitos pensam. Cuidado com seus julgamentos. O que importa, gente, são os frutos que você está produzindo. Se você está cumprindo com suas responsabilidades, expandindo as suas iniciativas, garantindo o futuro daqueles que dependem de você, ninguém tem nada a ver com o que você faz com o seu tempo livre. E cuidado, aqueles que ficam pirados com a ideia de que homem não pode ter tempo livre, inclusive tem um comentário aqui, o cara fala assim, se você tem filhos, todo o seu tempo agora é dos filhos. Uma ótima maneira de você acabar com a sua vida, entrar em depressão e se sentir péssimo no final da sua jornada. Um homem precisa ter sua individualidade. Eu tenho 3 filhas e eu tenho tempo para mim. Tem horas que eu me fecho no meu mundinho, vou fazer as minhas coisas que não tem nada a ver com as minhas crianças. Isso me torna um egoísta? Não. Me mantém são, saudável, feliz e sabendo de como eu sou por dentro, a minha própria individualidade, para além da minha família, para que eu mantenha uma imagem que eles admiram. No final, meus caros, trata-se de manutenção de vida. Pelo visto, deu um bug no vídeo, a gente viu no 1.0. Parem com a loucuragem. Façam o que te faz feliz, de uma forma que não prejudique ninguém, mantenham suas responsabilidades, cresçam em suas vidas e vai dar tudo certo. Seja assistindo anime, seja jogando videogame, seja brincando de bonequinho. Ninguém tem nada a ver com o que você faz se você não está prejudicando ninguém no processo, certo? Espero que essa leve reflexão tenha ajudado a desmistificar algumas coisas e se você não concorda é uma pena, porque... Cara, acabei de descobrir esse canal, gostei muito do vídeo, muito obrigado. Os reacts, sabe o que eu tenho medo dos reacts, guys? De não acrescentar nada no vídeo. Mas eu sempre me surpreendo com o vídeo e com o que eu falo nele, eu fico muito feliz. Eu realmente sinto que eu consigo somar alguma coisa. Trazer um conteúdo além do que o cara tá trazendo. Porque, cara, os caras que vai fazer um react e só fica assim no vídeo. É isso aí. Pô, é foda. Eu espero não ser esse cara. Eu tenho, assim... Eu não quero ser esse cara. Esse não é o tipo de conteúdo que eu mais me orgulho de fazer, mas é um conteúdo que eu consigo manter consistência, eu consigo desenvolver novas ideias, ter o contato aqui com vocês. Por exemplo, agora há pouco eu acabei de ver um artigo do Brad que falava sobre a amplitude de movimento completo com diferentes movimentos parciais, né? Parcial final e parcial inicial. E ver a relação dos ganhos de força, hipertrofia, uma meta-análise. Muito interessante. Eu pensei em gravar logo em seguida, hoje, né? Mas, porra, é um conteúdo denso. Eu fiz o resumo, montei ali o material de apoio. Mas, pô, preciso de pelo menos mais um diazinho. E esse aqui não, eu já consegui produzir agora. Apareceu no feed. Pô, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, dá o like, dá o comentário. Compartilha. E tamo junto.